Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro de network da palestrantes do Brasil. Hoje aí trazendo dois convidados, dois parceiros muito grandes. Então, assim, queria estar agradecendo a presença aqui da Jéssica, a gestora da Mais Leads Palestras, e agradecer também o Felipe Henrique, CEO da Mais Leads Palestras, que aceitou o convite para estar trazendo aqui um conteúdo relevante. Como vocês sabem, todos os meses a gente tem feito pelo menos uma reunião dessa, onde eu trago um profissional que tem um conteúdo para agregar ao grupo, né? Então, eu já vou passar então a palavra para o Felipe. Felipe, o palco é seu, coloque seus slides, né? E aí eu estou só aqui no comando, admitindo as pessoas, e a gente vai conduzindo então a reunião. Com você, Felipe Henrique. Boa noite a todos. Uma honra maravilhosa, Mauro. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença, tá? É um momento de gratidão, né, da gente estar aqui se conectando, semeando conhecimento, né, atingindo aí o Nordeste do Brasil. Espero poder contribuir, né, para cada um de vocês aí, dentro do negócio de vocês, do nicho de vocês, um pouco, né, do que eu já vivi de sucesso, né, já levei sucesso para os meus clientes, tá? E quero compartilhar com vocês um pouco hoje também. A última apresentação da Mais Leads, nós falamos sobre vendas, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre autoridade e posicionamento. Compartilhar aqui os slides. Conseguindo visualizar todos? Deu certo. Sim, tá ok. Ótimo. Então, falando um pouco sobre mim, prazer, sou Felipe Noronha. Hoje sou gestor, né, e CEO da Mais Leads Palestras, onde trabalho, né, com todo amor e carinho, que é uma coisa que trago como cultura dentro das minhas empresas, é trabalhar com o que a gente gosta, porque para que a gente consiga contribuir, né, e levar a solução para os nossos clientes, os nossos mercados, tá? Então, né, falando um pouco o nosso assunto principal, que é os palestrantes, né? Como a gente deve se posicionar e como a gente deve, né, transmitir essa autoridade para dentro das redes sociais no mundo digital, ok? Então, né, quem sou eu? Especialista em posicionamento estratégico digital, ajudo palestrantes a se tornarem referências no mundo digital. E como, né? Por que eu faço isso? Minha formação ela é na parte de TI, né? A formação primária. Então, sou formado em redes e cybersecurity. Basicamente, saber vender o que você quer mostrar ao seu cliente. E dentro do Instagram, nada mais, nada menos é como a gente deve transmitir, né, através de imagens, vídeos, né, e palavras, textos, o nosso produto. Qual que é o problema do anonimato digital, né? Não basta ser bom no palco, né? Não basta subir no palco, falar bem, se apresentar bem. O mundo não te vê, ele não te contrata. Então, a gente precisa se conectar ao momento, ao progresso, né? E o redes sociais. Palestrantes precisam ser encontrados, lembrados e contratados, né? Então, gente, autoridade, né? Quando eu falo um pouco de autoridade com vocês, é, chega a ser até um pouco complexo, porque cada um de vocês tem e sabem o que vocês querem, mas será que o cliente de vocês estão conseguindo enxergar isso de uma forma clara? Tá? Então, nesse primeiro slide fica a pergunta, né, para vocês. O cliente de vocês, né, vocês acreditam que da forma que
vocês se comunicam, né, através das suas redes sociais, está de uma forma clara, o problema que o cliente de você tem, ele consegue enxergar que você consegue solucionar dentro do seu ambiente. A gente pode tirar 5 minutos, tá, Mauro, para falar sobre esse contexto. Se alguém quiser comentar, tirar alguma dúvida, Na verdade, eu queria te pedir o som um pouquinho mais alto, perfeito. que eu acho que está um pouquinho baixo, tá? Tá ótimo. Roberto, melhorou? Ótimo, perfeito. Falando, né, um pouco, mais de 70% dos contratantes de evento pesquisam o palestrante nas redes sociais antes de fechar. E é importante, né, dentro desse problema, né, esse anonimato digital, a gente entender, né, onde está sendo divulgado o nosso trabalho, né? Se aquela postagem ela está tendo alcance relativo e objetivo, né? Sociais bem estruturadas geram até 10 vezes mais convites, né? Então, os leads, né, que chegam ali através das suas redes sociais, os comentários, os likes, a interação, né, a humanização do seu ambiente, ele te gera aí até mais 10 convites dentro das redes sociais, ok? Boa noite, Mauro. Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, Mauro. Tava com saudades do grupo. Redovagno aqui. Legal, mas beleza, mas já começou a palestra, Eduardo. Obrigado. Vou para o próximo Aqui. slide. Então, falar o que é posicionamento, tá? Posicionamento não é postar sobre tudo, é celebrado por algo específico. Posicionamento entra muito na parte de autoridade, né? Quem se posiciona bem, ele tem uma autoridade bem firmada. Ele sabe o produto e o problema do cliente, né? E como vender ele, como solucionar. Hoje, o maior problema, né, das redes sociais é não ter uma postagem estratégica, não ter uma gestão e uma consistência do seu ambiente. Eu marquei aqui o Rafael Takei, não sei se todos aqui já conhecem, mas é um palestrante que ele trabalha muito bem, né? Tem um posicionamento muito bom, né? E trouxe ele como referência para que a gente tenha, né, a demonstração de um conteúdo bem posicionado, né? O especialista é aquele que resolve uma dor real de forma clara, tá, pessoal? Então, qual que é a dor real do cliente, né? De como que você quer atingir esse cliente nas suas redes sociais. Alguém tem alguma pergunta? Então, como criar um posicionamento forte, né? Escolha um nicho específico. É muito importante você saber, né, quem quer vender. Para todo mundo não vende para ninguém. Então, você precisa entender, né, o seu nicho, o seu mercado, né, onde o seu cliente está. O maior desafio, né, do mundo digital é saber como atacar o seu cliente de forma inovadora e de uma forma muito estruturada, tá ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre criar uma identidade, né, digital profissional. Então, criar elementos fortes que ajudam as pessoas saberem quem é você e por onde passa. Então, a gente precisa ter uma bio bem estruturada, os destaques muito bem posicionados, as cores, né? A gente precisa ter um brand muito bem definido do nosso negócio. Então, é importante vocês terem, né, essa maturidade, né, essa percepção de que as suas redes sociais, ela é mais do que uma vitrine do seu negócio, né? Produza conteúdos estratégicos, ensine, inspire, resolva problemas, tá? Então, falando como empreendedor também, como o gestor que está ali na ponta, que também precisa captar clientes, né? A gente precisa ter um comercial ativo em nossas empresas. Então, a gente precisa ensinar, através da internet, né? Quais são as dores que a gente tem no mercado, qual que é o momento que a gente vive. A gente precisa inspirar as pessoas a terem o interesse e a curiosidade de acessar as nossas redes sociais.
né? E que quando ele entra lá, ele consiga entender, né, que aquele ambiente ele ajuda a resolver o seu problema, tá? Mostre provas sociais, né, e resultados. Depoimentos é muito importante, então conseguiu, né, entregar um resultado, conseguiu ganhar uma causa, entregar um relatório, peça aquele cliente, né, que faça um vídeo agradecendo, mostrando, né, que realmente aquela empresa consegue resolver os problemas, que aquela empresa existe, que aquela empresa tem, né, um posicionamento e uma autoridade dentro do mercado para que ela possa comprar, né? Seja consistente e presente, né? Mínimo 3 postagens por semana, interação ativa. Isso é o mais importante que a gente tem nas redes sociais. E no para a vida, né? A consistência, ela nos leva ao sucesso, né? Nos leva ao resultado. Então, o marketing digital, né? Para quem palestra, para quem quer inspirar, ensinar, ele precisa ter uma consistência, né? Para empresas também. Então, a gente precisa ter, no mínimo, acompanhar o progresso aí das nossas redes sociais, que são os algoritmos. Então, entender, né, que 3 postagens semanais é uma resposta ativa para que a gente consiga ter mais alcance dentro das redes sociais. E isso, gente, lembrando que é falando sempre do Instagram e do LinkedIn, tá? 5 pilares de autoridade, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre autoridade, posicionamento, né? Então, o posicionamento estratégico, clareja sobre o seu nicho, né? E diferencial, é o diferencial. E definição da mensagem e identidade digital. Então, é o que eu falei, né? A gente precisa entender, a gente precisa saber o nosso projeto, para a gente ter uma entrega com resultados, né? Então, o marketing, ele é um pilar, né, de um grande resultado de vários fatores, principalmente para o palestrante. Então, o marketing ele consegue entregar os leads, consegue entregar o brand, consegue entregar as postagens, consegue fazer o calendário editorial, né, que é o mais importante, né, definir as estratégias para que o palestrante, dentro daquele mês, né, consiga divulgar o seu trabalho, né, a sua estratégia. A identidade digital profissional, né, a bio otimizada, destaques organizados, portfólio visual, né, como que o cliente ele vai comprar de você, sendo que ele não consegue ter um portfólio, ele não consegue entender, né, qual a sua experiência, tá? O posicionamento, ele vai muito da sua imagem. Não adianta ter um ambiente que você mostre um pouco, né, do que você quer vender, mas também misture coisas pessoais, misture outras coisas, né? Você acaba perdendo também aquela identidade profissional dentro desse ambiente digital. Conteúdo estratégico e prova social, né? Eu falei um pouco, publicações que educam, inspiram, enganjam, né? Depoimentos e bastidores que geram credibilidade. Então, o depoimento é muito importante, enquetes, trazer enquetes, perguntas ali dia a dia, temas virais, o que está bombando no momento, né? Monta uma caixinha, faz uma pergunta, olha, o que que você acha? As pessoas vão começar a ter interesse de entrar dentro da sua rede social, né? O algoritmo do Meta, ele consegue identificar esses detalhes, essas estratégias. Então, ele vai te gerar mais alcances, tá? o, o engajamento é a construção de comunidade, né? Interação ativa no Instagram, LinkedIn e redes sociais. Então, é importante a consistência de estar todo dia ali, né? Trazendo um story, né? Eu estou fazendo uma palestra, vou tirar fotos, então compartilhar aquele momento, né? Aquela experiência vitoriosa com as pessoas que estão no mundo digital também, vai trazer credibilidade, vai trazer autoridade para todos. Tá? Consistência e crescimento sustentável, né? As postagens regulares e alinhamento de marketing. É muito importante também a gente entender, né, que a consistência ela está dentro de uma gestão, de um planejamento. Então, né, o profissional hoje, eu falo por mim, empreendedor, eu não tenho tempo.
para estar fazendo a gestão dia a dia das minhas redes sociais, né? A gente entra até no custo de oportunidade. Então, é necessário eu ter pessoas que entendem como funciona, que saibam, né, lidar ali com aquela ferramenta, para que ela tenha uma consistência, para que a gente tenha, né, o resultado estratégico satisfatório, para que a gente consiga ter o crescimento da conta saudável. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Ótimo, Roberto. Roberta. Ai, eu tô sem face aqui, desculpe, achando que Não tava. tem problema. Felipe, é o seguinte, a minha rede social, assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda nas artes, e aí, durante algum tempo, eu queria a tua opinião se tu acha que é verdadeiro ou não. Até conversei com o Mauro sobre isso. Por exemplo, ficar publicando fotinho de evento que eu vou, evento disso, evento daquilo, e até eventos que estão muito longe ou que estão próximo, como acontecia, uma palestra. Então, tu ficar repetindo aquilo sempre no teu feed. Aí, o que que aconteceu? O menino do meu marketing chamou a atenção. Roberta, não faz isso, porque tu está quebrando, primeiro, a parte da cor da tua paleta em si, e a gente começa com conteúdo que eu sempre jogo, conteúdo informativo mesmo, trazendo dicas. Eu falo de educação financeira e de empreendedorismo. E aí eu parei um pouco com isso. Tu acha que eles têm razão? Eles pegaram meio que no meu pé. Não fica postando uma vez ou outra assim, mas já publica o evento você realizando lá. E não aquele negócio do eu vou, eu isso, entendeu? Não, quando acontecer, vai lá e publica uma chamada ativa tua do momento, porque isso estava baixando o meu rendimento. Isso é uma verdade? Oi, Roberto, Isso é o boa meu noite. primeiro ponto. Meu Tá. segundo ponto, até bom que os amigos vão me conhecer um pouquinho, né? Eu sou ex-empresária do Boticário, tenho 39 anos de atuação, de trabalho, sempre na área empresarial, e eu fiz a minha transição de carreira e desde o início eu sempre me posicionei como educadora financeira. Só que é muito difícil tu tirar de ti uma trajetória de vida, principalmente eu que fui franqueada do Boticário, e verdadeiramente, só educação financeira você não tem uma margem boa. E aí eu refiz minha logo, que é o quê? Finanças e empreendedorismo. E eu falo disso nas redes sociais. E assim, tem duas vertentes que tem pessoas que dizem, não, mas tu está falando de duas coisas. E tem aqueles que dizem, não, Roberta, tem tudo a ver, porque eu sempre falo de CPF e CNPJ junto dentro da educação financeira e dou meu exemplo como empreendedora, porque foi através da educação financeira que eu, inclusive, fiz a minha estratégia de negócio e ser primeiro lugar no Boticário. Então, eu falo desses dois temas. Eu queria escutar um pouco a tua opinião sobre isso. Não vejo que está dando problema, mas tem aquela cobrança, e aí eu não concordo, que eu já tentei com algumas pessoas de me assessorarem nesse lado, mas infelizmente não obtive sucesso, que tem aquela pessoa que diz assim, ah, Roberta, dentro da educação financeira tu tem que ver uma única dor. Mas eu não posso falar sobre, por exemplo, apenas endividamento, entendeu? Porque eu falo de educação financeira e eu tenho um método de educação financeira que eu criei. Então eu falo de temas que aborda dentro da educação financeira e do empreendedorismo. Aí eu queria a tua opinião sobre isso. Depois, se tu quiser ver minha rede social lá, eu te agradeço. Então, Perfeito. são essas duas coisas. Eu até conversei com o Mauro sobre isso. Mauro, eu vou dar uma segurada que eu estou pegando uma chamada e até falar, para com esse lance do eu vou, não sei o quê, porque isso meio que estava caindo, sabe? Sim. Muito obrigado pela pergunta. É interessante. E falando, né? Tá ruim o áudio? Um pouquinho, mas eu estou Tá um, tapando aqui e tá dando. tá um pouco abafado. Deixa eu colocar um fone, dá um minuto. Aí a gente consegue ter um resultado melhor. Não vou ficar E é igual um as mundo tão perguntas. extenso que a gente não sabe em quem acreditar, sabe? Aí eu resolvi fazer o quê? Estudar, para tirar minhas conclusões. Agora tá mudo. Ele tem que. Agora acho que vai dar. Perfeito.
Roberta, a sua primeira pergunta, ela é muito interessante pelo fato de sempre existir o equilíbrio, né, em tudo que a gente tem na vida, né, e as redes sociais não é diferente disso. Imagina pessoas que têm interesse sobre o seu trabalho, né? Todos os dias ali ela tem um acesso, ela vê ali rapidamente suas redes sociais e ela se depara com o mesmo evento, o mesmo assunto, tá? Isso vai cair, vai trazer um decréscimo, né, de alcance das suas redes sociais, sim, né? É importante, né, dentro desses eventos, né, que são programados, a gente criar a estratégia de divulgação, tá? Não é simplesmente somente a postagem ou, né, criar ali um um time. É importante a gente ter um planejamento de lançamento do seu evento, né? Eu vou participar da palestra, ela é muito importante, independente do tamanho que seja, é importante você ter esse planejamento. Olha, eu vou participar dia tal, então, dia 15 eu quero estar fazendo durante uma semana a divulgação desse evento, então a gente vai fazer um carrossel falando sobre ele, a gente vai fazer um Reels, a gente vai fazer enquetes, caixas de perguntas, então, são estratégias que são usadas para que a gente tenha um resultado satisfatório dentro, né, de um evento, dentro de uma estratégia de divulgação, ok? Sobre a segunda pergunta, é uma pergunta muito complexa, porque eu, né, constantemente eu vejo sobre esse assunto, também passei por transições de carreira e vou passar por outras, mas eu entendo, tá? Pela maturidade que eu tenho dentro do mundo digital, que são partes de adaptação do progresso. Então, eu vejo, te respondendo como empreendedor, que você tem que buscar, né, o resultado no qual você consegue ter a entrega satisfatória, né, que você tenha know-how, né, experiência, expertise, para entregar, independente seja dois nichos, tá? Eu te falo porque eu tenho uma empresa de tecnologia, ofereço a solução 360 graus. Então, é até difícil, né, a venda dela, porque eu tenho vários produtos, são várias estratégias, mas tudo dentro de tecnologia. Então, acredito que o nicho financeiro, né, a gente tem Os clientes, dois estão meio que interligados. exatamente, né? Então Eu não tem tenho, problema, né? não vejo problema. A questão é o posicionamento, tá? Acho que a autoridade não é o seu problema. É a questão de se posicionar, aí entra uma análise, ver cores, como está seu brand, né? Ter essa resposta, né? De concorrentes também, da região que você trabalha e o nicho que você quer atingir, tá ok? Entendi. E aí, Felipe, só para deixar claro nessa primeira pergunta, qual foi a estratégia que eu uso, né? Como, pegando o exemplo do Mauro, que eu conversei com eles, como o evento é lá em novembro, então eu uso nos stories, direcionado, no feed, eu já postei, então já tem lá, eu só não fico repostando para não ficar aquela coisa pesada. E aí, tipo, na semana que eu for viajar, fazer aquela cobertura de momento da viagem para lá. Tu acha que isso seria uma boa estratégia, então? Sim, Entendi. seria, Que seria uma aí boa isso é uma coisa estratégia. para elaborar. Ó, Mauro, legal, porque assim, o pré-viagem, vamos dizer assim, legal, obrigada. De nada, Roberta. Alguém mais alguma pergunta? Vou dar sequência então, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco de erros comuns do digital. Por que que muitos palestrantes não crescem online? Então, a gente tem casos de biogenéricas sem clareza. Então, a bio praticamente não traz ali nenhum desses nichos estratégicos, né? Ou traz sem clareza, sem a certeza para o cliente, né? O cliente digital que ele está procurando ali alguma, né, resposta para o seu problema, né? Apenas fotos no palco, sem contexto,
Então, é importante a apresentação, tá? Então, falando um pouco sobre a apresentação, é importante a gente ter uma apresentação estratégica. Falando, né, um pouco sobre apresentando quem é você, sobre como o mercado reage, né, com aquele específico tema, como você vai solucionar a dor, tá? Então, a apresentação, né, no palco ou, né, da forma que estamos fazendo online, ela precisa ter estratégias, buscar respostas e ter clareza, né? Postagens inconsistentes e sem frequência. Então, não adianta a gente ter postagens sem um conteúdo estratégico, tá? Sem uma copy bem elaborada, sem, né, frequência. Posta um, aí daqui 5 dias posta outro. Então, a gente precisa ter essa consistência para ter a eficiência do resultado. O conteúdo sem estratégia e sem resolver dores. Então, basicamente, faz uma postagem ali sem pé, sem cabeça, tá? Que ela não está atingindo a pessoa que está procurando um problema ou que ela está curiosa com algum assunto seu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Pouca interação e conexão com o público. Esse tema ele é muito interessante, acho que é um tema de muita repercussão, porque a gente entra, né, falando um pouco sobre IA, né, sobre deixar automatizar suas postagens ou usar conteúdos, né, genéricos de IA. É importante, né, esse contexto, porque a agência, né, como um todo, ela sempre está buscando ali a entender como tá, funcionam as redes sociais. E pela essa explosão de inteligência artificial que nós estamos vivendo, as redes sociais hoje elas estão dando muito valor ao conteúdo humanizado. Então é muito importante a gente ter as enquetes, as caixinhas de perguntas, a interação com aquele público que está visualizando, seguindo vocês, tá ok? Então, né, posicione-se com clareza, gere valor e tenha uma estratégia, ok? Alguém tem alguma pergunta? Felipe, boa noite. Boa Cristóvão, noite, Rio de tudo Janeiro do bom, Pará, amigo? tudo bem? Quando você Beleza? falou sobre a postagem, que em média 3 vezes por semana, você estava falando sobre a questão do Reels e do feed ou Stories? Mesclado, tá? Claro. Então, traz os stories, traz os reels, né? Então, dentro da semana ali, dentro da linha editorial, a gente pega estratégias com carrossel, né? Com conteúdo ali bem grandioso de ensino, né? Conteúdos inspiradores, vídeos, né? Depoimentos, os stories ali, o dia, né? Como tá sendo o seu dia, ok? Entendi, é porque eu trabalho muito Stories, trabalho bastante enquete, essas outras coisas, e o Reels e feed geralmente é 1 ou 2 vezes por semana, não chega a 3. Mas Entendi. enquete, perguntas, frequentes isso aí. O interessante, tá, é sempre estar avaliando as métricas, tá? Então, dentro da agência, a gente avalia as métricas de várias formas. Então, faz uma análise SWOT, análise concorrente, pega as métricas do Instagram, de outras ferramentas, tá? A gente tem o MLabs, o Reportei, o StatTrack. Então, são ferramentas, né, que quando a gente senta com o cliente para falar com ele, olha, a gente está começando uma gestão, então a gente vai começar uma gestão, a gente está aqui em 10%. Então, a gente vai elaborar uma estratégia para a gente alcançar os 40%, 50%, né, com uma metodologia smart, né, bem tranquila, com uma data bem definida, ok? Ô, Como que Felipe, analisa essas métricas, Felipe? Já te respondo, Roberta. As métricas elas são analisadas com número de seguidores, frequência de postagens, conteúdos das postagens, horário de maior pico de visualizações, quantas pessoas que foram alcançadas, conteúdos, né, o tipo de conteúdo. Então, todo esse cenário ele é analisado, tá? Até mesmo demográficos e geográficos, ok? Gisilene, oi, boa noite, Felipe, boa noite bom, a
eu sou a Josi. Deixa eu te falar, isso que você está trazendo é super interessante, né? Porque hoje nós somos vendidos pelo Instagram, né? É a nossa forma de vender, de nos vender, né? E é bem interessante. O meu Instagram é o mesmo desde o início. Eu não quis, teve um rapaz que ia me ajudar, ele queria fazer um Instagram novo. Eu não aceitei. Não aceitei por quê? Porque a minha palestra é a minha vida. Então, ali percorre todo um caminho até eu chegar onde eu cheguei. Né, os meus desafios, tudo até chegar onde eu cheguei. Aí ele, Josi, mas se você fizer outro, vai ficar mais profissional. Eu falei assim, eu quero que o meu Instagram comece a que as pessoas me vejam crescer. Elas me viram ali no momento ruim. Então, eu acho interessante eles me verem como eu mudei o meu crescimento e tudo. E ali tá a minha novela, né? Vamos falar assim. Isso é bem legal. Eu tenho o costume de postar, posto praticamente todos os dias. Gosto do Reels. Só que o que você falou aí, a questão do conteúdo, é muito interessante. Igual, por exemplo, não falando de política, tá? Mas falando de polêmica atual. Sobre a cabeleireira lá que vai pegar 14 anos de prisão. Então, eu fiz um reel sobre isso. Não é minha postura fazer isso, entrar em política, entrar nisso ou naquilo. Mas eu falei da situação. Mas eu já vinha com a ideia de dar alguns insights. Eu não falava que era sobre o meu livro, mas todo o assunto que vinha tá dentro do meu livro. E de repente eu cortei e falei dessa moça. Isso atrapalha? Tipo assim, todos os dias eu estava postando referente a um determinado assunto. De repente, eu mudei. Falei isso uma outra coisa totalmente diferente. Isso pode me trazer algo bom, ou pode quebrar ali uma sequência que eu estava fazendo que poderia estar dando resultado. A observação. Eu não coloco que as mensagens são do meu livro. Vão estar no meu livro, porque eu quero fazer isso depois. Falar, tais mensagens se referem ao livro que vou lançar, para lá. Entende? Entendi, Juliane. Então, respondendo, né, o seu contexto, eu vejo que é um tema também muito complexo, porque eu, particularmente, são casos raros que a gente faz exclusões de uma rede sociais, de uma rede social. Por quê? A gente tem caso que a gente analisa, né? A gente já teve casos do Instagram ter seguidores comprados, seguidores que são aleatórios, de outros países assim muito distantes que não faz nenhum sentido, né, para a sua rede social. Então, é um ponto, né, que a gente deve tomar muito cuidado. Trazer, né, a sua história dentro da rede social, ela é muito importante, tá? O seu crescimento, eu acho que tanto para você, né, tanto para as pessoas que querem, né, seguir você, que querem conhecer você, o seu trabalho, né, o seu projeto, é importante, sim, né? Eu não indicaria exclusão, não vejo como errado, mas você precisa ter atenção no que você posta. Eu só não entendi, ele é o seu pessoal e particular? Eu só É, tenho ou um. é, corporativo, perdão, empresarial, né? Se você só tem um. Só tenho um. Tá, Mas a eu gente, aprendi aquele 80-20. certo, legal, Pareto, não, perfeito. Hum. É, é aquelas dicas, né? Ter consistência, saber muito bem o que você vai postar com bastante estratégia, que você não vai perder sua autoridade. É importante a gente ter essa noção também, essa maturidade, né, do nosso negócio, né? Pelo que eu entendi, o seu negócio ele está muito envolvido com você, né? E você precisa se posicionar como você e o seu projeto, né? Como as duas coisas são basicamente uma, é tomar cuidado para não desviar muito, né? Ou trazer um tema só, muito família, ou muita diversão, né? Ou muito tema que você tem, tá bom? Trazer o que eu falei, que é o equilíbrio.
ok? E sobre a segunda pergunta, não, foi as duas, né? Respondidas? Foi, né? Acho que foi. Eu não falei tanto, né? Perfeito. Não, perfeito. Então, eu vou seguir então, tá ótimo? Tá joia, Alguém obrigada. mais quer alguma pergunta? Tá ótimo. Então, vamos falar sobre o caminho para se destacar. Não é uma receita de bolo, tá, gente? Não é. Você vai fazer isso aqui todo dia, daqui 2 semanas vai ficar pronto e já vai dar resultado. Pelo contrário, né, a consistência é um trabalho, né? A gente tem, não sei se vocês conhecem o efeito dominó, então a gente tem os desafios, né, dentro das redes sociais para que a gente consiga realmente trazer aquele resultado, né, que a gente espera. Posicione com clareza, seja reconhecido por um tema específico, tá? É, Falando um pouquinho sobre a Roberta, né, que ela traz, né, temas CPF e CNPJ, então você tem que trazer o que você tem de solução para ambos, né? Empresário, ele tem CNPJ e tem CPF. Então, trazer temas, estratégias voltadas a isso, né? Trazendo como um exemplo, né? Resolva dores do seu público, compartilhe conteúdo útil e relevante. O que eu falei com vocês. Então, a sua publicação traz um tema que seja dificultoso, ou, um insight muito importante. A gente está entrando no período aí do imposto de renda, né? Às vezes uma data comemorativa, né? A gente precisa estar ligados a esses momentos para que a gente consiga pegar aquela engrenagem ali e pegar um impulso, né? Isso tudo que eu estou falando, ele é orgânico, tá, gente? Então, a gente tem a parte que é paga também, né? Que é um empurrão que tem, mas ela tem um aporte financeiro, ela tem outra estratégia, né? Que é abordada. Demonstre autoridade com frequência, prove seu conhecimento constantemente. Então, é importante, né? As caixinhas de perguntas, enquetes, né? Você dá a resposta ali consistente, mostrar segurança, né, para aquele leitor digital ali, aquele interessado, né, o seu lead tenha, né, segurança e saiba, né, a autoridade que você tem nas redes sociais. Faça um marketing pessoal com estratégia, mostre o seu valor, não apenas o seu trabalho. Então, o stories, né, o dia a dia ali de vocês é importante também a gente compartilhar, a gente mostrar, né, porque além do palestrante, né, que está ali no palco, a gente tem a vida pessoal também, a gente tem, né, outras atividades, esportes, então trazer isso, né, humaniza a página de vocês, as redes sociais de vocês. Tem um plano claro e consistente. Crescimento exige método e persistência. Então, falei com vocês um pouco sobre ter planejamento, né? A gente vai crescer a nossa conta, a gente vai crescer em outros aspectos com planejamento, com projeto. Então, é tudo estrategicamente desenvolvido para que tenha, né, o resultado eficiente. Então, usar uma metodologia, usar uma análise SWOT, ver quais são as oportunidades que você tem na sua região, no seu nicho, quais são as ameaças, quais são seus concorrentes, né? Quais são suas forças, quais são suas habilidades. Então, é importante a gente ter, né, essa noção também para trabalhar dentro do marketing digital, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, vou passar. Os maiores palestrantes do mundo têm algo em comum, uma presença digital forte, né? Quer construir sua autoridade digital, né? A Mais Leads hoje, né? Que é a agência na qual sou gestor, sou apaixonado pelo trabalho que é feito pela agência, com muito carinho pela Jéssica, pela Gabi, né? Nosso corpo, nossa equipe operacional, que tem a cultura, né? De um ambiente familiar, de um ambiente transparente. Então, eu vejo que o sucesso também de um projeto, ele parte de uma comunicação direta, uma comunicação clara, tá? Então, isso, né, a gente compartilha também com vocês. O network, que é hoje uma ferramenta muito importante, né? A gente traz também, né, o Mauro aí, a gente está se conectando ainda mais para trazer e contribuir com vocês também com um pouco de conhecimento que a gente tem e tem algo que eu vejo muito diferencial
né? Eu gosto de me conectar com pessoas extraordinárias, vejo cada um de vocês um potencial, um brilho enorme, né? Fico aberto, vocês podem me chamar, conversar, né? Trocar ideias. A gente gosta de estar com esse network aí ativo, né? Consistente. E falar um pouco com você